Olá, paz do Senhor Jesus. Estamos aqui começando a terceira semana do nosso propósito de jejum e oração e palavra do Senhor. Estamos no dia 15, iniciando a terceira semana, que será a última semana. Aprendemos sobre a distância zero de Deus, a distância zero de nós mesmos e agora sobre a distância zero das pessoas. Então vamos lá ao dia 15. Converse com clareza. Jesus e os discípulos, chegando à cidade de Cafarnaum, quando já estavam em casa, Jesus perguntou aos 12 discípulos: "O que é que vocês estavam discutindo no caminho?" Mas eles ficaram calados, porque no caminho tinham discutido sobre qual deles era o mais importante. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhe disse: "Se alguém quer ser o primeiro, deve ficar em último lugar e servir a todos." Aí segurou uma criança e a pôs no meio deles. E abraçando-a, disse aos discípulos: "Aquele que, por ser meu seguidor, receber uma criança como esta, estará também me recebendo. E quem me receber não recebe somente a mim, mas também aquele que me enviou." Marcos 9, 33, 37. É fato que quando duas pessoas conversam, existe pelo menos 3 conversas acontecendo. Aquela falada entre elas e aquela voz interior que cada um tem. Distância zero significa fundir as 3 conversas, transformando-as em somente uma, como por exemplo vivenciado entre Jesus e seus discípulos. Devemos aprender a conversar com clareza todos os assuntos da vida. Conversa com clareza, segundo Jesus, entende de verdade o que o outro está pensando. Isso se faz com perguntas e não com suposições, conjecturas e hipóteses. Embora Jesus soubesse o que lhes passava no coração, mesmo assim perguntou: "O que é que vocês estavam discutindo no caminho?" Quando perguntamos, damos a chance de que o outro livremente exponha seus pensamentos e sentimentos a respeito do assunto em pauta. Jesus estimulou a liberdade de expressão. Os discípulos guardaram um constrangedor silêncio, pois discutiam seriamente a respeito de quem seria o maior entre eles. No fundo, a conversa em paralelo mostrava-se inapropriada pela falta de autocrítica, sensibilidade e coerência. Faltou-lhes autocrítica, pois tinham acabado de falhar ministerialmente. Marcos 9:18. Faltou-lhes sensibilidade, pois Jesus tinha acabado de revelar a sua morte e ressurreição. Marcos 9:31. Faltou-lhes coerência, pois desejar posição e poder era frontalmente divergente do que Jesus vivia e pregava. Em geral, são inapropriadas as conversas indiretas de corredor a respeito de alguém, mas longe da presença deste alguém. Pensamentos nunca expostos, mas tão claros na mente de quem os cultiva. Tomar consciência do que o outro está pensando exige coragem e determinação. Nem sempre será agradável, mas sempre será necessário na construção de um relacionamento verdadeiro e sem distâncias. A conversa com clareza, segundo Jesus, expõe de verdade os próprios pensamentos. Saber o que o outro está pensando, criar um ambiente para expor o próprio pensamento de maneira muito criativa. Jesus traz uma criança no meio de todos para mostrar o seu pensamento a respeito dos valores do reino de Deus. Aponta para a humildade, mansidão e moderação. Sabia que estava confrontando diretamente o pensamento egoísta e orgulhoso e pretensioso de seus discípulos. Não havia, porém, outro caminho. Tinha que se expor para expor o melhor para eles. Aliás, investigar o que o outro pensa e deixar de expor o próprio pensamento não é uma atitude muito honesta. Jesus expôs sua verdade, sem medo de ser rejeitado, combatido ou resistido. Foi transparente, verdadeiro, direto, sem perder o respeito, o amor, o carinho que sempre cultivou em seu relacionamento com seus amados discípulos. Ao trazer a criança, demonstrou profundo respeito a todos, pois rememorou aquilo que todos tinham sido um dia. Aquela criança era a história de cada um, a pureza que havia se perdido na caminhada da vida de adulto estava sendo resgatada pelo Mestre Jesus.
Jesus expõe seu pensamento santo, puro, reto, justo. Isso foi libertador. A conversa com clareza, segundo Jesus, aproxima de verdade os corações. O princípio ensinado por Jesus é que quando as conversas são aproximadas, os corações seguem o mesmo caminho, a pauta paralela foi revelada, a agenda oculta foi eliminada, as dúvidas foram dissipadas. Restou o olho no olho, sincero e verdadeiro, cheio de amor e de profundidade do Evangelho. O resultado do reino de Deus será sempre distância zero num relacionamento. Jesus, mesmo conhecendo os pensamentos de seus interlocutores, sempre decidiu aproximar seu coração amoroso e libertador dos nossos corações perdidos e confusos. Esse é um princípio da Trindade Santa que devemos perseguir com rigor e relacionamento entre nós. A distância nos relacionamentos entre as pessoas é percebida na comunicação entre elas. Cristo, que habita em nosso coração, nos move nessa direção e torna este desafio possível. Vamos, pois, nos esforçar para eliminarmos as vozes ocultas em nossos diálogos, conversando com clareza até alcançarmos distância zero em nossos relacionamentos. Atividade prática. Escreva como você falaria um assunto para alguma pessoa que tenha evitado há muito tempo. Caso sinta-se à vontade, depois de ficar satisfeito com a sua abordagem, procure-a para ter essa conversa. Peça a Deus, em oração, que o Espírito Santo esteja sobre a sua vida, que te ajude nos seus momentos, especialmente nas conversas que você precisa ter com as pessoas que você convive. Que você possa ser verdadeiro, amoroso, sincero e sensível, assim como Cristo. Que possamos ser como Cristo. Amém? Te espero amanhã. Deus abençoe a todos.